E agora vamos falar sobre tecnologia. As ações do setor tiveram um boom recentemente. A fabricante de chips Nvidia chegou até mesmo a superar a gigante Apple em valor de mercado. Para discutir este movimento, vamos conversar agora com Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Estúdio. Ótimo dia, Carlos. Bom dia, é um prazer estar com a CNN. É impressionante como o mercado americano vem estourando em termos de economia e ações das techs, né? As empresas de tecnologia tomando conta, inclusive, do índice S&P 500, que deveria representar as 500 maiores companhias, mas agora representa, em boa parte, apenas as companhias de tecnologia, viu? Nós temos, claro, as grandonas, Apple, Nvidia, tomando este espaço. No final das contas, qual que é o sentimento nesta reta final de 2024? Parece que o combustível já foi queimado, ao menos para este ano, ou o desenvolvimento dessas tecnologias ele continua e o mercado vai continuar a levar essas cotações para cima, assim como, claro, os resultados da empresa vêm entregando novas surpresas, novas altas. Qual que é o sentimento geral depois deste fim de temporada de resultados? Falta a Nvidia ainda, é verdade, mas estamos aí depois destes balanços de Big Techs nos Estados Unidos. Qual que é o sentimento geral para a tech com essas grandes empresas, com essas 7 magníficas principalmente? O que chama atenção é as empresas de tecnologia voltadas a hardware se destacando, né? Enquanto o software sempre foi quem liderou o mercado de tech nos Estados Unidos e no mundo, né? A importância que tem o hardware na medida em que a inteligência artificial precisa um processamento muito rápido. Então, sendo mais técnico, a gente detecta o tático da indústria de tech falando mais alto nesse momento do que o software, né? Enquanto as empresas de software se destacavam de forma absurda, né? Hoje a gente vê que sem infraestrutura chega a um limite. Então, a inteligência artificial, com certeza, vai fazer parte de todas as empresas de software, mas sem uma estruturação de hardware adequada, os chips, né, muito potentes, a gente não consegue usufruir ao máximo, né, da tecnologia e da inteligência artificial que está mudando o mundo. Então, a tendência, né, é que surjam outros players que até agora não aparecem no cenário e venham fazer parte também, né, dentre essas 5 que lideram o mercado econômico de tech, como correndo por fora. É isso que eu acredito. Perfeito. E até uma questão interessante nessa comparação hardware-software. Acreditas que talvez uma mudança no cenário internacional em quesitos de geopolíticos mesmo, por exemplo, Donald Trump com restrições à China, restrições a outros países, ou também um avanço da regulamentação da inteligência artificial na Europa, em outros países muito relevantes para este segmento, ele possa impactar mais as empresas de software por conta do próprio desenvolvimento dessas ferramentas de inteligência artificial, ou as empresas de hardware por conta dessas relações comerciais que são indispensáveis, afinal, os semicondutores são importantíssimos para este mercado de hardware e a maior parte deles vem da Ásia, principalmente de Taiwan. Então, como é que fica essa corrida? Quem que deve se prejudicar mais com este cenário talvez um pouco mais restritivo para a circulação internacional de mercadorias e softwares de inteligência artificial? Eu acho que esse é o ponto, né? Muitas vezes a gente se atenta à questão econômica, à volatilidade, né, do preço ou das cotações da Nasdaq, mas, no entanto, a gente tem uma globalização que cada vez mais, né, está polarizada. A gente vê empresários, grandes players do mercado privado entrando na política no mundo, né? E as guerras comerciais acontecendo. Então, de alguma forma, não basta eu ter a capacidade de desenvolver software ou inteligência artificial se eu não tiver a capacidade, né, dos semicondutores. A gente precisa de via para poder fazer a logística dessa inteligência toda, né? Então, trazendo para um comparativo do mundo como ele é, né, fora de tech, não adianta eu ter uma produção enorme de grãos se eu não tiver uma logística para entregar esses grãos na velocidade necessária no outro lado do mundo. Então, essa guerra comercial, né, que existe entre os países do mundo, essa polarização política, né, vai fazer com que outras empresas de tech, e é isso que eu acredito, venham surgindo para que esses países possam ser autossuficientes. Então, a gente vai provavelmente perceber novas indústrias tecnológicas, principalmente hardware, surgindo,
para que essas empresas que desenvolvem software possam ter, né, a capacidade e a logística dos semicondutores necessários para poder chegar com a inteligência artificial onde precisa chegar, que é no consumidor, nas empresas, enfim. Né? É necessário que eu tenha o processo verticalizado em termos de país, né? Porque com a guerra comercial, se eu não tenho a capacidade, uma taxação ou outra, uma intervenção governamental em uma indústria pode afetar muito o meu desenvolvimento e com certeza isso tudo está sendo colocado na mesa e essas participações, né, a exemplo do que acontece com a Tesla, né, tendo o seu principal controlador aí entrando na política e outras questões dessa natureza vão começar a acontecer. O mundo ele polarizou de tal forma que a globalização está sendo posta em risco, né? E a indústria de tech está atenta a isso, porque sem uma capacidade, né, de independência, onde eu posso produzir o software e eu tenho a certeza do hardware, eu fico de alguma forma limitado. Então, com certeza, as indústrias de software vão começar a fomentar, investir, né, em indústrias de hardware para que possam ter uma certa independência em termos políticos. Algo pode se aproximar da NVIDIA, afinal, ela corre isolada, muito distante das suas concorrentes, coloca outras empresas de microchips, não conseguem se equiparar nem nos resultados, nem no desenvolvimento, nem na adoção destes aparelhos, desses insumos para a fabricação de inteligência artificial. A NVIDIA está correndo atrás disso desde 2012, desenvolvendo o próprio produto e agora corre praticamente sozinha. Você acredita que estes obstáculos, essa desglobalização, talvez essas tributações internacionais, o avanço de outras companhias possa tirar toda a majestade da NVIDIA ou ainda vai demorar muito tempo para que as concorrentes cheguem no nível da grande empresa que recentemente superou o maior valor de mercado da história dos mercados de capitais? É impressionante. Eu acredito que sim, inclusive a própria NVIDIA deve ter interesse em fomentar, de alguma forma, participar do desenvolvimento de outras grandes fabricantes, outros grandes desenvolvedores de tecnologia de hardware. Por quê? Porque, como eu falava antes, a política nem sempre está de acordo com os interesses do mercado privado, das empresas, das grandes companhias, né? Então, até para a NVIDIA não ficar dependente de uma taxação, de uma intervenção governamental, é necessário que sejam investidos em outras empresas. Então, para o investidor, eu acredito que tem que ficar muito atento em quais serão esses players que serão escolhidos, né, em outros países que não esses países onde essas big estão instaladas, para que a polarização política não interfira. Então, até mesmo a NVIDIA, como acontece com a Tesla, como acontece com essas grandes companhias, elas têm interesse em não ficar dependente, né, de uma política governamental, haja vista que a gente tem guerra ali, tem guerra aqui, tem intervenção em todas as grandes potências mundiais, essa polarização, que quando a gente fala em polarização no Brasil, a gente pensa em esquerda e direita, mas em nível mundo a gente tem uma China e os Estados Unidos sempre a um estalar de dedos para que entre numa guerra. Então, como é que funciona isso, né? Então, essa indústria precisa ser atendida de forma independente, sem essa intervenção política. Então, acredito, te respondendo de forma objetiva, que as próprias grandes companhias serão, né, responsáveis por fomentar novas empresas de tecnologia, principalmente na área de hardware, que eu acho que a gente tem um déficit em termos de quantidade de indústrias, né, para que a gente possa usufruir dessa inteligência artificial que com certeza vai fazer com que o profissional no mundo, né, esteja numa outra velocidade. Eu faço um comparativo com a inteligência artificial, é mais ou menos quando a gente pensa em andar 1.000 quilômetros a cavalo, como era, né, há 200 anos atrás, e hoje que a gente pega um avião ali, em horas a gente chega. Então, quem não tiver a inteligência artificial ao seu lado, vai estar numa velocidade muito menor do que quem conta com ela, né? E para que todo mundo tenha essa possibilidade, a gente precisa a descentralização das grandes indústrias de tecnologia, mas, repito, temos que ficar atentos não só
a indústria de tecnologia no que tange a software, mas principalmente aos semicondutores, aos chips e essa indústria de hardware. Muito obrigado, Carlos. Seja sempre bem-vindo à nossa programação. Agradeço pela leitura do cenário. Eu que agradeço. Muito obrigado.